Então, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Exemplo utilizando a regra da cadeia, tá? Que é o seguinte, né? Nós vimos no exemplo passado a definição de regra da cadeia para derivadas, né? E aqui nós vamos ver mais um exemplo. O exemplo é, dada a seguinte função, né? A função aqui, f de x igual a x ao quadrado vezes x ao cubo, vezes a raiz de x ao cubo mais 3 vezes x, né? Vamos encontrar, então, a derivada da função no ponto 1, né? Ou seja, nós vamos encontrar a f' de 1, ok? Bom, então aqui, gente, a função então que nós temos aqui que encontrar, eu quero a derivada no ponto 1, né? Mas primeiro, né, eu vou encontrar a função a derivada para qualquer ponto, né? Então, meu objetivo aqui inicial, né, é encontrar a derivada aqui no qualquer ponto, né? Deixa eu escrever aqui a função. A função é x ao quadrado raiz de x ao cubo mais 3 vezes x. Note que essa função, né, ela é um produto de funções, ó. O produto da função x ao quadrado, né, que nós temos o produto da função x ao quadrado, pela, né, ou seja, multiplicação de x ao quadrado pela raiz, né, de x ao cubo mais 3 vezes x. Então aqui eu tenho que usar a regra do produto, né, porque eu tenho produto de duas funções, né, para quem não lembra, né? Por exemplo, se essa função aqui, se eu chamar ela de g, né, e essa aqui se eu chamar ela de h, né, então nós temos o produto de duas funções, né, por exemplo, a função f de x aqui igual, se f de x for g de x multiplicado por h de x, né, então a regra de derivação que eu tenho que usar é a seguinte, né, deriva a primeira, ou seja, essa primeira aqui, né, a primeira que está no produto, né, ou seja, o g de x, né, e conserva a segunda, mais conserva a primeira, né, no caso aqui o g de x, vezes a derivada da segunda, né, o h de x. Essa regra aqui nós vimos ontem, né? Deixa eu até marcar ela aqui. Então nós vimos essa regra aqui na aula de ontem, né? Ou seja, em nenhuma das nossas aulas nós tivemos aí, né? Marcado azul, tá? Deixa eu tentar marcar com preto mesmo. Então, que é o que nós vamos ter que fazer aqui, né? Porque nós temos um produto. Só que aqui nós temos uma raiz, né? E essa raiz, dentro da raiz, tem uma outra função. Então, no caso, ela é uma composição de funções, né? Nós vimos também na aula no vídeo anterior, né? Sobre regra da cadeia, né? Que é o tema das nossas aulas de hoje. Então, nós vimos aqui, então, se a função ela for uma composição de função, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma função do tipo, né? Vamos chamar aqui, vamos chamar de g h já. Esse meu h aqui, né? Ela seria uma composição, né? No caso, vamos chamar aqui de a aplicado em b de x, né? Nesse caso, o a seria a raiz, né? Que o a seria tipo uma raiz, né? Raiz de... Vamos dizer que esse y é igual a b de x, né? Por exemplo, y igual a b de x. Então, nós temos, então, né, que o a, né, seria a raiz de y. E esse b de x ali, nesse caso, né, seria quem? X de x ao cubo mais 3x, né? Aí a composição, então, né, esse h de x é uma composição da raiz, né? Que no caso seria a função aplicada aqui, né? Aplicada no b de x, né? No caso aqui, o a de y, nesse caso aqui, como se fosse o a de y, né? O a aplicado em y, né? É a raiz de y, né? E na raiz de y, quando eu faço aqui a raiz de b de x, né? Quem que é o b de x? É o x ao cubo, né? Volta lá no h, né? Que dá x ao cubo mais 3x, né? Ok? Bom, aí nós vimos, né? Só para exemplificar, né? Aí nós vimos que quando nós temos uma função do tipo assim, né? H igual a uma composição de função, nós usamos a regra da cadeia para derivar. Ou seja, h além de x é igual a... eu falo derivada de fora, né? O que é que está fora, né? A função que está aqui fora, no caso é o a, né? Está fora aqui do parênteses, né? Então fica a linha, né? Eu derivo ela e aplico o b de x dentro dela, né? Vezes a derivada de b, né? Que é a função que está aqui dentro, né? Então,
Essa aqui é a regra da cadeia, né? Deixa eu anotar aqui. Essa aqui é a regra do produto, né? Que nós vimos. Regra, produto. Né? E aqui da cadeia, né? Essa aqui é a regra cadeia, né? Então essas regras aí, né? Então nós vamos ter que usar as duas regras, né? Este é o detalhe desse exemplo, né? Nós temos que usar as duas, né? A do produto, porque eu tenho um produto, né? Que é o x ao quadrado vezes raiz de x ao cubo mais 3x. E a da cadeia para derivar especificamente essa aqui, né? Para derivar especificamente essa, porque ela é uma composição de função, né? A raiz com um polinômio dentro da raiz, né? Aqui dá um polinômio x ao cubo mais 3x dentro de uma raiz, né? Então, é isso que nós vamos fazer, né? Agora vamos ver como que a gente faz isso, ó. Ah, e depois que eu encontrar essa derivada, né? Simplesmente eu aplico 1, né? Então, deixa eu anotar aqui a função novamente. Isso aqui foram só as nossas anotações, né? Para a gente poder lembrar o que a gente tem que fazer. Então, vamos para a solução, né? A solução vai começar aqui no caso. Então, eu tenho a função, né? f de x igual a x ao quadrado vezes a raiz, né? De x ao cubo mais 3 vezes x. Então, vamos lá. Então, eu preciso derivar, eu quero encontrar o f', né? Então, deixa eu fazer aqui o f'. Deixa eu só ver se a minha câmera está bem firme aqui, para ela não cair. Pronto. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o f', né? Então, f' de x é igual a... Aí, como eu tenho que usar a regra do produto, né? Eu tenho duas funções. O que eu tenho que fazer, então? Derivar a primeira, ou seja, derivar 2x, né? Derivar x ao quadrado, desculpa, né? Olha aqui, né? A regra do produto é deriva a primeira função. Minha primeira função aqui é x ao quadrado, então eu vou derivar ela. Derivada de x ao quadrado é fácil, né? É 2x, né? Ou seja, o expoente aqui vem multiplicando aqui a variável, né? E você diminui um grau, uma unidade, né? Lá na potência, né? Ou seja, fica 2 menos 1. 2 menos 1 nós sabemos que é 1, né? Então, vai ficar x elevado a 1, ou seja, simplesmente 2x, né? Vezes a segunda função, no caso, vezes o h de x. Então, aqui vai ficar vezes a raiz, né? De x ao cubo mais 3 vezes x, né? Mais. Então, note que eu simplesmente derivei a primeira, que é x ao quadrado, e conservei a segunda, que é a raiz de x ao cubo mais 3x, né? Raiz de x ao cubo mais 3x. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou conservar a g de x, né? No caso aqui o x ao quadrado, eu vou conservar ela, né? E vou multiplicar pela derivada, vou colocar um colchete aqui, né? Que seria quem? A derivada disso, a derivada de x ao cubo mais 3x. Ou seja, eu tenho que derivar, né? Eu não derivei ainda. Vou colocar aqui o sinal de derivada, né? Que é a linha, tá? Então agora eu tenho que derivar isso, essa parte aqui, né? Que é a parte mais difícil, né? Ou eu posso vir aqui e derivar logo, né? Se eu já tiver mais um conhecimento bom, eu venho e derivo logo. Ou simplesmente eu anoto, né? E derivo e depois eu volto aqui, né? Eu guardo essa informação, né? Faço ela, né? Resolvo ela e depois eu volto aqui, né? Então, no caso, nós temos que derivar isso, ó. Derivar a raiz de x ao cubo mais 3x. Eu tenho que fazer essa derivada, né? E essa derivada é feita pela regra da cadeia, né? De que maneira que nós fazemos, né? Aqui, né? Olhando isso aqui, né? Qual que é a função que está fora? É a raiz, né? Então, eu tenho que derivar uma raiz, né? Raiz de b de x, no caso, né? Só para lembrar, né, gente? Ó, se eu chamo isso daqui de b, né? B de x, né? Se b de x aqui nesse caso, o x ao cubo mais 3x, né? Ou seja, o b precisa do x, né? Não precisa nem colocar o x, né? Então vamos lembrar. Então eu estaria então fazendo a derivada da raiz de b, né? A derivada da raiz de b nós já cansamos de fazer, né? Seria derivar b elevado a meio, né? Ou seja, b elevado a meio, o meio cai e fica b elevado a meio menos 1, né? Meio menos 1. Meio menos 1 nós sabemos que é menos meio. Que dá quanto, né? Dá meio de... tá, aqui, né? Esse menos vem para baixo, né? Então fica 1 dividido por 2 elevado... b elevado a meio, né? b elevado a meio é a raiz, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de b, né? Ok?
Ou seja, né, vai ficar 1 sobre 2 vezes, quem quer ver? B é x ao cubo mais 3x. Né? Então, essa derivada aqui, né, só da parte de fora, né? A derivada da parte de fora vai dar 1 dividido, né, por x ao cubo mais 3x, né? Então, o que seria, né? Derivada de fora, né? Como está dizendo aqui, ó. Derivada aqui de A' de B de x, né? Então vai ficar 1 dividido, né? Por 2 vezes raiz de quem? De x ao cubo mais 3x, né? Vezes a derivada de dentro, né? Quem que é a derivada de dentro? Seria derivar, né? Aqui seria encontrar o b', né? Seria derivar x ao cubo mais 3x, que é fácil, né? A derivada de x ao cubo mais 3x é quem, né? É 3x ao quadrado, né? Mais 3. Vou colocar um parênteses aqui, né? Então, ok? Então é fácil, né? Simplesmente você olha aqui dentro como se fosse uma variável só. Vou até apagar aqui, ó. Como é que eu derivo isso então? Ó? Olha aqui dentro como se fosse uma variável, uma única coisa, né? Aqui tem uma soma, né? X ao cubo mais 3x. Mas imagina que fosse uma única letra, né? E eu efetuo a derivada, né? Por exemplo, nós sabemos que a derivada de raiz de x, né? Já fizemos várias vezes, é 1 sobre 2 vezes raiz de x, né? Bom, sim, é a mesma coisa, né? Só que aqui eu só vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, só como aqui tem x ao cubo mais 3x, então, em vez de colocar só o x, né? Eu coloco toda a expressão lá, né? Se aqui for... Se aqui for raiz, só a parte de fora, né? Se aqui for x ao cubo mais 3x, né? Então aqui eu coloco x ao cubo mais 3x, né? Só que eu tenho que lembrar que tem que ser vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Não posso esquecer dela, né? A derivada do que está aqui dentro é quem? Aí eu derivo, né? A derivada de 3x é 3x ao quadrado, mais a derivada de x ao cubo, desculpa, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada de 3x é 3, né? Então, é isso, né? Ok? Beleza, deixa eu apagar aqui para poder continuar. Então tá, então aqui vai ficar igual, né? 1 vezes 3x ao quadrado mais 3 dá 3x ao quadrado mais 3, dividido por quem? Por 2 vezes raiz de x ao cubo mais 3x. Então aqui eu fiz só a derivada, né, dessa parte aqui. Vamos circular aqui, ó. Eu fiz só essa derivada. Agora quem que vai ser o f' então, né? Deixa eu apagar aqui. Lembrando que eu quero calcular o f' de 1, né? Vou apagar aqui, mas a gente lembra, né? Eu quero encontrar o f' de 1. Pronto, eu já encontrei a derivada que eu tenho que usar da cadeia, que seria essa daqui, né? Então aqui vai ficar então, né? Quem que é o f' de x, né? Eu vou continuar a conta a partir daqui, né? Ó, eu tinha encontrado lá 2x raiz de x ao cubo, né? Mais 3x, eu tinha encontrado isso, né? Somado com quem? Com x ao quadrado, né? E aqui eu tinha que encontrar a derivada de quem? De x ao cubo mais 3x, né? Eu tinha que encontrar essa derivada, né? E eu já encontrei, né? Vamos reescrever aqui, né? X ao cubo mais 3x. Linha, né? Então isso aqui vai ficar 2x mais raiz de x ao cubo mais 3x mais x ao quadrado. Essa derivada nós fizemos, né? Tá aqui, né? Vamos fazer de novo só para vocês verem, né? Então, derivada de fora. Derivada de fora, né? É 1, né? Seria 1 dividido por 2, né? Vezes a raiz de x ao cubo mais 3x. Vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro nós encontramos lá 3x ao quadrado mais 3, né? Derivada de dentro, né? Se vamos multiplicar 1 vezes isso, né? Posso colocar tudo aqui em cima logo, né? Então fica vezes, né? 3x ao quadrado mais 8, né? Mais 3. Ok? Então tá aí, né? Agora, vamos lá. Vezes, isso aqui é igual, né? A 2x vezes a raiz de x ao cubo mais 3x. Mais, agora é só multiplicar, né? Aqui, ó.
x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vai ficar 3x à quarta, né? X ao quadrado vezes 3x ao quadrado, que é x à quarta, mais x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, tudo isso daqui dividido por 2, raiz de x ao cubo mais 3x. Então nós encontramos então a derivada, né, geral, tá? Encontramos a derivada geral. Qual é a derivada então de se a função aqui for f de x, né? Nós acabamos de fazer. Se a função for f de x, tá ali, né? Deixa eu escrever lá de novo, não. Então se a função for f de x igual a x ao quadrado vezes raiz de x ao cubo mais 3x, a derivada dela vai ser essa função aqui. 2 vezes x vezes a raiz de x ao cubo mais 3x mais 3x elevado a 4 mais 3x ao quadrado dividido por 2 raiz de x ao cubo mais 3x. Ok? Então essa daqui é a derivada, né? Mas nós queremos encontrar, lembre-se, nós queremos encontrar o f' de 1, né? Aqui eu só encontrei a geral, né? Para encontrar o f' de 1, basta substituir o 1 no lugar do x, né? Eu coloco 1 no lugar do x, né? Vamos fazer desse lado aqui. Então eu quero que vocês anotem tudo, tá? O passo a passo, uma palha pequena, não tem como a gente ficar vendo todas as contas, né? Bom, vamos lá. Então o que é o f' de 1, né? Como eu encontrei aqui, né? 2x, né? Esse aqui é o f' de x, né? O f' de 1 é só no lugar de x eu colocar 1. Então vai ficar 2 vezes 1 vezes... Deixa eu fazer um pouco mais para cá para poder caber, né? F' de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 vezes a raiz de 1 ao cubo mais 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 à quarta mais 3 vezes 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a raiz de 1 ao cubo mais 3 vezes 1. Essa conta aqui é fácil de fazer, né? 2 vezes 1 dá 2. 1 ao cubo é 1, né? E 3 vezes 1 dá 3. Então vai ficar 4, né? Então aqui fica raiz de 4. Mais 3 vezes 1 à quarta. 1 à quarta é 1. Então vai ficar 3 mais 3 vezes 1 ao quadrado, 3. Então fica 3 mais 3 dividido por 2. Aqui é a mesma coisa, né? 1 ao cubo vezes 3 vezes 1, né? 1 ao cubo dá 1 e 3 vezes 1 dá 4. Dá 3, né? 1 mais 3, 4. Então aqui também fica 4. Então vai ficar então, né? Raiz de 4 é 2, então fica 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, mais 3 é 6. E embaixo vai ficar 2 vezes 2 também, né? 2 vezes raiz de 2 aqui é 4, né? Então fica 2 vezes 2. Esse aqui vai ser igual a 4, né? Mais 6 dividido por 4. Então esse aqui vai ser igual a 4 mais 3 meios, né? 4 mais 3 meios, simplificando por 2, né? 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 3, né? 4 mais 3 meios, né? Que é igual, 3 meios é 1,5, né? 1,5. Então vai ficar, ou se você quiser deixar em fração, é só você tirar, só você simplificar, né? Aqui é a mesma coisa de fazer, mesma coisa de fazer, né? Que vai ficar 2, né? Se você quisesse fazer, ficaria assim, né? 4 mais 1,5, quisesse colocar em decimal, né? Que daria 5,5. Mas se a gente quiser em fração, vai dar 11 sobre 2, né? Vamos fazer aqui, ó. Só para vocês verem que vai dar 11 sobre 2, né? 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8, né? Então aqui fica 8, mais 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3, né? Então isso aqui vai dar 11 meios, né? Então, quer dizer que a derivada do 1, né? O f' de 1 é igual a 11 meios, né? Ou,
5,5, né? 11 dividido por 2 dá 5,5, ok? Então é isso, encerrar o vídeo por aqui, né? Então, lembre-se que quando a gente vai fazer uma derivada, né, pode ter duas regras, uma confrontando com a outra, né? Então é isso, tchau. Por exemplo, né, se eu tivesse uma divisão, só para poder encerrar o vídeo aqui com... Não vou resolvendo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que eu fiz com um produto usando a regra e a regra da cadeia. Se eu tivesse, por exemplo, uma função desse tipo, né? X ao quadrado dividido pela raiz de x mais 1, ou raiz de x ao quadrado mais 1, né? Então essa daqui eu teria que usar a regra do quociente, porque é um quociente de funções, né? X sobre a raiz, né? E além de usar o quociente, eu teria que usar a regra da cadeia nessa expressão, né? Nessa expressão que tem a raiz, né? Agora sim, vou encerrar o vídeo, gente. Muito obrigado. Tchau.